O castelo de San Verediano se erguia sobre a colina como um silêncio que não sabia envelhecer. Suas torres de pedra observavam o vale há séculos, mas naquela tarde de fim de inverno havia algo diferente no ar, uma espécie de pressentimento, um sussurro que caminhava entre as bandeiras rubras e os vitrais coloridos. Dentro de seus salões, o brilho das espadas polidas refletia nas paredes, cruzando-se com o deslizar tímido das vestes de seda que arrastavam no chão. Era ali, entre aço e tecido, que uma história destinada a abalar o castelo começava a se mover. Helena caminhava pelo corredor dos retratos, com o coração apertado em um nó que ela não sabia desfazer. As saias em seda creme roçavam discretas o chão de pedra, enquanto um bordado de fios dourados dançava à luz das janelas altas. Filha de uma antiga família de menor nobreza, havia sido educada para o silêncio educado e o sorriso correto. Sabia inclinar a cabeça na medida exata, escolher as palavras que agradavam, dançar sem chamar atenção, existir sem fazer barulho. Mas por trás dos olhos cor-de-mel havia um mar de perguntas sem resposta, sobretudo aquela que insistia em doer. E se a vida fosse mais do que isso? Naquela noite haveria um grande banquete. O senhor do castelo, Dom Ramiro de San Verediano, celebraria o acordo de paz com um reino vizinho, firmado através de um noivado que ele considerava brilhante e inevitável. Helena já escutara os rumores sussurrados pelas damas nos aposentos e pelos escudeiros no pátio. Falavam de alianças, de títulos, de ouro, de terras, e falavam dela. Não como pessoa, mas como peça. Estava praticamente decidido. Ela se tornaria noiva de Dom Álvaro de Montemayor, um homem influente, mais velho, que mal a conhecia, mas já se referia a ela como se fosse uma extensão de seus domínios. Enquanto uma criada apertava o espartilho nos bastidores do salão das damas, Helena sentiu a respiração encurtar. Não sabia se era pela fita arrochada em sua cintura ou pelo destino apertando em volta de seu peito. A seda azul clara de seu vestido caía em ondas suaves, bordada com pequenos lírios brancos. O espelho à sua frente devolvia a imagem de uma jovem perfeita para um quadro de parede. Postura ereta, pescoço delicado, cabelos presos em um penteado elaborado, algumas mechas soltas propositalmente. Tudo no lugar. Por dentro, porém, havia uma tempestade. "Está linda, senhorita Helena", murmurou a criada, ajeitando a última dobra do tecido. "Linda para quem?" Ela pensou, mas não disse. Em vez disso, sorriu como aprendera a fazer. No pátio de armas, em contraste, o mundo era feito de couro, aço e vozes firmes. Os soldados treinavam formando fileiras disciplinadas, o som das lâminas cruzando no ar, ecoando como um coro metálico. À frente deles, comandando cada movimento, estava Lian, o capitão da guarda do castelo. Sua armadura simples, sem excessos de ornamentos, parecia parte de seu próprio corpo. Era conhecido pela lealdade inabalável a Dom Ramiro e pela habilidade com a espada. Mas o que mais impressionava quem se aproximava era o olhar. Um misto de firmeza e gentileza, como se ele fosse capaz de medir perigos e emoções com a mesma precisão. Lian havia crescido na vila aos pés do castelo, entre terra batida e campos de trigo. Não nascera para sedas, mas para o peso do mundo real. Fora treinado ainda jovem, aprendera a lutar, a obedecer, a proteger. O castelo era o seu dever e, ao mesmo tempo, uma prisão de pedra que ele aceitava sem reclamar. Até aquela tarde, até aquela ordem. "Capitão Lian", chamou Dom Ramiro, de pé sobre as escadas que davam acesso ao grande salão. A voz do senhor do castelo cortou os sons do treino como uma lâmina experiente. Lian se aproximou, limpando o suor da testa com o antebraço, a espada embainhada ao lado. "Senhor, esta noite será decisiva para o futuro de San Verediano", declarou Dom Ramiro. "Quero a segurança redobrada. Haverá convidados importantes, inclusive Dom Álvaro de Montemayor. E, sobretudo, quero que garanta a proteção de minha protegida Helena." Ao ouvir o nome,
Lian ergueu discretamente o olhar. Sabia quem ela era, todos sabiam. A dama de vestido suave que às vezes atravessava os corredores com os olhos perdidos em pensamentos e que cumprimentava os serviçais como se realmente os enxergasse. Farei como ordenado, meu senhor, respondeu ele, curvando-se. A condenação veio embrulhada em seda e protocolo. Poucas horas depois, Helena foi chamada aos aposentos de Dom Ramiro. O senhor do castelo estava diante da lareira, as mãos para trás, o fogo dourando a barba grisalha e projetando sombras no rosto. Helena, disse ele, com uma voz em que conviviam a afeição de tutor e a frieza de estrategista. Você sabe que sempre tive grande estima por você. Ela assentiu, o coração acelerado. Sabe também que tempos difíceis exigem decisões firmes. Outra vez ela assentiu mesmo sem querer. Hoje à noite anunciarei oficialmente seu noivado com Dom Álvaro de Montemaior. É uma união que garantirá paz e prosperidade a estas terras. Você compreende, não compreende? A palavra compreende soou como um veredito. Algo dentro dela se partiu em silêncio, como um copo que trinca sem cair. Helena sentiu a pressão do espartilho, mas o que mais apertava era o futuro desenhado sem a sua mão. Tantas vezes sonhara, em segredo, com um amor que a escolhesse não por interesse, mas por quem ela era. Alguém que enxergasse além das aparências perfeitas do espelho. Mas ali, diante das chamas, percebeu que seu destino parecia já escrito por outras mãos. Eu compreendo, meu senhor, respondeu a voz baixa, quase um sopro. Boa menina, disse ele, aproximando-se e tocando de leve seu ombro. Não se preocupe. Com o tempo, aprenderá a apreciar o que este acordo significa. Ao sair da sala, Helena caminhou pelos corredores como se cada passo ecoasse o peso da decisão tomada por ela, mas não para ela. As tapeçarias ao longo das paredes, retratando batalhas antigas, pareciam observá-la. Guerreiros de lã e tinta, erguendo espadas, enquanto mulheres em vestidos bordados assistiam de longe. Sempre as mesmas histórias, pensou. Homens decidem, mulheres suportam. No pátio interno preparava-se a recepção. Bandeiras eram posicionadas, tochas acesas, mesas longas forradas com toalhas de linho. Entre os servos correndo, Lian observava tudo com a atenção de quem procura ameaças em cada sombra. Ao ver Helena atravessar o claustro, acompanhada por uma dama de companhia, percebeu uma hesitação em seu passo. Algo em seu rosto delicado dizia mais do que qualquer palavra. Por um instante, os mundos de espadas e sedas se tocaram. Ela no alto da escadaria, envolta em tecido azul que brilhava à luz do entardecer. Ele lá embaixo, com a mão pousada no cabo da espada, o couro da armadura riscado pelo uso. Seus olhares se encontraram rapidamente, como se um vento invisível empurrasse as pupilas de um ao encontro do outro. Não se conheciam, não tinham trocado mais do que alguns cumprimentos formais em ocasiões distantes, mas naquele breve olhar algo se acendeu. Um reconhecimento inexplicável, como se duas solidões tivessem se identificado. Helena desviou os olhos primeiro, lembrando-se do que lhe fora imposto. Lian, porém, sentiu-se estranhamente atingido pela tristeza silenciosa que viu nos olhos dela. Não era o olhar de uma dama em vias de receber um grande título, mas o de alguém que se despediasse de um pedaço de si mesma. Mais tarde, quando o céu já se tingira de um azul profundo salpicado de estrelas, o grande salão se encheu de risos, música e luz. Candelabros pendiam do teto, iluminando tapeçarias ricas e rostos ansiosos. As damas rodopiavam em vestidos de seda, os nobres exibiam suas melhores joias, e os homens de armas mantinham uma distância respeitosa, espalhados discretamente pelos cantos. Lian, posicionado próximo a uma das grandes colunas de pedra, vigiava a movimentação com a atenção treinada. Helena entrou no salão com passos suaves, mas o coração descompassado. O vestido azul parecia mais pesado do que nunca. Sabia que em algum momento daquela noite, seu nome seria pronunciado como se estivesse sendo inscrito em um pacto inquebrável. Viu Dom Álvaro de Montemaior do outro lado do salão, alto, cabelos escuros já marcados por fios grisalhos, roupas ricas, olhar calculista. Ele a observava como quem avalia um terreno valioso.
Enquanto se aproximava do centro do salão, Helena sentiu, por um impulso inexplicável, a necessidade de respirar um ar que não fosse perfumado por incenso e política. Desviou por um corredor lateral, saindo discretamente para o claustro externo. Lá fora, as tochas iluminavam os arcos de pedra, e o som da música chegava abafado, como se o mundo estivesse um pouco mais distante. Ela se aproximou da balaustrada e deixou que o vento frio tocasse seu rosto. Por alguns instantes fechou os olhos, tentando imaginar uma vida em que pudesse simplesmente escolher. Foi então que ouviu passos atrás de si. Senhorita Helena. A voz masculina, respeitosa, ecoou com suavidade. Ela se virou ligeiramente sobressaltada. Era Lian sem elmo, os cabelos castanhos presos de forma simples, a espada à cintura. Na penumbra dourada das tochas, seu semblante parecia menos duro do que de costume. Perdoe-me, apressou-se ele a dizer. Não quis assustá-la. Fui designado para patrulhar esta ala durante o banquete. Helena o encarou por um momento, surpresa pela gentileza real em seu tom. Não havia ali a frieza que costumava ver nos olhares dos homens acostumados ao poder. Não precisa se desculpar, capitão, disse ela, a voz ainda delicada, mas com uma franqueza que raramente usava. É bom saber que alguém está cuidando das passagens menos iluminadas. Lian sorriu de leve, um sorriso que não era o dos salões, mas o de quem conversa com alguém de igual para igual. Às vezes, as passagens menos iluminadas são as únicas em que conseguimos respirar, comentou sem pensar. Helena sentiu o peito apertar de um jeito diferente. Ali, numa frase simples, parecia haver mais compreensão do que em todos os discursos que ouvira naquela tarde. Por um breve instante, ficaram em silêncio, apenas escutando o vento passar pelos arcos de pedra. O castelo imenso parecia conter a respiração como se também esperasse algo. Helena sabia que dentro de alguns minutos seria chamada de volta, que seu nome seria anunciado, que seu destino seria selado aos olhos de todos. Mas ali, entre espada e seda, entre o aço da armadura de Lian e o delicado tecido de seu vestido, nasceu algo que ela não saberia nomear. Ainda não. Talvez fosse apenas a sensação de ser vista, finalmente, como pessoa, e não como peça. No fundo do salão, Dom Ramiro se preparava para erguer a taça e proclamar o noivado que garantiria a paz e o prestígio do castelo. Lian, porém, ao olhar para Helena naquela varanda, com o vento brincando com as fitas de seu vestido e os olhos cheios de uma melancolia suave, sentiu uma espécie de chamado que nada tinha a ver com ordens ou dever. Era um chamado silencioso, de alma para alma. Um chamado que, se atendido, abalaria não apenas o castelo, mas tudo o que ambos acreditavam ser imutável. O chamado de Helena ecoou de dentro do salão, na forma de um nome pronunciado com demasiada solenidade. Damas de companhia a procuravam pelos corredores, e os criados corriam com mensagens apressadas. A noite avançava, e o momento anunciado por Dom Ramiro se aproximava como um sino que ninguém poderia impedir de tocar. Na varanda, porém, o tempo parecia suspenso. O vento brincava com as fitas do vestido de Helena, e a luz das tochas fazia cintilar discretamente o azul da seda. Lian a observava com respeito, mantendo uma distância que a etiqueta exigia, mas havia algo em seu olhar que transbordava a barreira invisível entre ambos. «Devo acompanhá-la de volta ao salão, senhorita?» perguntou ele com voz baixa, como se temesse quebrar um encanto frágil. Helena respirou fundo, desviando o olhar para o céu escuro, onde algumas estrelas teimavam em brilhar apesar da fumaça das tochas. «Ainda não», respondeu com sinceridade inesperada. «Lá dentro, é como se fosse o fim de algo que eu nem comecei a viver». As palavras ficaram suspensas entre eles. Lian, acostumado a ouvir ordens, gritos, pedidos de socorro, sentiu-se desarmado por aquela confissão tão simples e tão verdadeira. «Às vezes», murmurou ele, apoiando uma mão no parapeito de pedra, cuidadoso para não se aproximar demais. «O que parece fim é só o começo de algo que não sabemos nomear ainda». Ela o olhou com surpresa. Fala como se conhecesse bem os começos. Um meio sorriso surgiu nos lábios dele. «Conheço melhor os recomeços, os que a vida empurra mesmo quando a gente resiste.
Helena sentiu o coração bater de maneira estranha, como se cada batida buscasse uma coragem que ela nunca havia usado. A proximidade daquele homem, não por distância física, mas pela honestidade em sua voz, despertava nela uma sensação que parecia tão perigosa quanto doce. De repente, ouviram passos mais firmes aproximando-se pelo corredor. A dama de companhia de Helena surgiu aflita, curvando-se apressada diante de Lian. Capitão, senhorita Helena. Perdoe-me, mas Dom Ramiro está prestes a fazer o anúncio. Todos aguardam a presença da senhorita. Helena sentiu o peito se contrair. Quis dizer não vou, quis dizer não aceito, quis dizer não podem decidir por mim. Mas nenhuma dessas frases encontrou caminho até sua boca. Em vez disso, apenas assentiu, em silêncio. Eu a acompanho até a entrada do salão, ofereceu Lian, recuando um passo, retomando a postura rígida do capitão. Depois disso, não posso ir além. Eu sei, murmurou Helena. Cada um tem a sua porta invisível que não pode atravessar, não é? Eles caminharam lado a lado pelos corredores, sem se tocar, mas a poucos passos de distância. Para qualquer olhar distraído, seria apenas um capitão cumprindo o dever de escolta. Mas, por dentro, Helena sentia como se estivesse sendo levada ao centro de uma arena, onde seu coração era a única coisa que não tinha direito de lutar. Lian, por sua vez, percebia um peso nas próprias botas, como se cada passo o afastasse de uma escolha que ele nem havia tido tempo de formular. Quando chegaram às grandes portas do salão, o som da música e das conversas se tornou mais intenso. Luzes dançavam nas paredes, tingindo tudo de dourado. Helena parou por um momento antes de atravessar o limite. Lian também se deteve. Seus olhares se cruzaram mais uma vez. Se ao menos... Começou ela, mas o resto da frase morreu em seus lábios. Se ao menos o quê? Perguntou ele suavemente. Helena hesitou. Ele não era um confidente, não era um amigo de infância, não era alguém que ela deveria confiar. Era apenas o capitão. E, no entanto, havia uma verdade que só parecia segura ali, diante dele. Se ao menos a vida perguntasse o que queremos antes de decidir por nós, disse por fim. Lian sentiu um aperto no peito à altura da armadura, como se o metal endurecido fosse subitamente pequeno demais. Talvez não possamos escolher tudo, respondeu ele devagar, mas ainda podemos escolher o que guardamos aqui. Tocou, com o punho fechado, o próprio peito. E o que guardamos aqui? Continuou encarando-a com uma intensidade serena. Ninguém pode tomar de nós. Helena fechou os olhos por um segundo, como quem grava uma frase na alma. E então, com a delicadeza de quem dá um passo rumo ao próprio destino, entrou no salão. Dom Ramiro, posicionado ao centro, ergueu a taça. As conversas diminuíram, as risadas se recolheram. Os músicos baixaram ligeiramente o volume do alaúde. Helena caminhou em direção a ele, sentindo o olhar de dezenas de pessoas pousar sobre sua figura de seda azul. Dom Álvaro sorria com satisfação ao vê-la se aproximar, como se assistisse ao desenrolar previsível de um plano cuidadosamente montado. Senhores, damas e cavaleiros, anunciou Dom Ramiro, a voz firme ecoando pelo salão. Esta noite não celebramos apenas um tratado. Celebramos a união de duas casas, de duas terras, de duas histórias. Helena parou ao lado dele, o coração martelando no peito. Anuncio o noivado de minha protegida, Helena de Valbrise, com Dom Álvaro de Montemaior. Proclamou, erguendo a taça em direção ao homem que, a partir de então, todos veriam como o futuro marido dela. Um coro de aplausos e murmúrios satisfeitos preencheu o salão. Taças foram erguidas, sorrisos foram trocados, e alguns olhos curiosos se voltaram para Helena, esperando um rubor de alegria, um brilho de contentamento. Ela, porém, sentia-se como se estivesse assistindo à própria vida de longe, presa atrás de um vidro invisível. Mexeu os lábios em um sorriso educado, fez a reverência apropriada, mas por dentro uma voz sussurrava: Isto não é meu, isto não é meu, isto não é meu. Do fundo do salão, quase escondido pela sombra de uma coluna, Lian observava. Não poderia se aproximar, não poderia interferir, não poderia sequer demonstrar muito interesse, mas aquele anúncio que, para todos, era uma justa celebração,
Para ele soou como a queda lenta de uma espada sobre algo delicado demais para resistir. Mais tarde, depois de cumprimentos e formalidades, Dom Álvaro aproximou-se de Helena para a primeira dança. Sua mão, adornada por um anel pesado, tomou a dela com firmeza. Ele a conduzia com movimentos ensaiados, como se cada passo fosse mais um gesto de posse do que de parceria. "Será uma honra tê-la como esposa, minha querida", murmurou ele, aproximando-se de seu ouvido. "Juntos, seremos lembrados como aqueles que consolidaram a paz." Helena respondeu com um aceno cortês, mas seu pensamento estava distante, na varanda pouco iluminada, na voz calma de Lian, nas palavras sobre escolhas que ninguém podia tomar. Conforme a noite avançava, convidados iam e vinham, taças eram enchidas e esvaziadas, danças eram iniciadas e concluídas. Helena cumpriu tudo o que dela se esperava. Sorriu, ouviu elogios, deixou que lhe tocassem as mãos, aguentou insinuações sobre filhos e herdeiros. À medida que as horas passavam, sentia-se cada vez mais longe de si mesma, como se houvesse uma Helena verdadeira trancada em outro lugar batendo na porta sem ser ouvida. Foi já perto da madrugada, quando o salão começava a esvaziar, que o destino encontrou uma brecha. Um pequeno incidente, quase insignificante aos olhos de quem não presta atenção. Um criado, exausto, tropeçou ao passar entre mesas com uma bandeja de prata. Taças se chocaram, vinho vermelho escorreu como um fio de sangue sobre o chão de pedra. Helena, que observava a cena de um canto, instintivamente se aproximou para ajudar. Enquanto alguns nobres riam do desajeito do rapaz, ela abaixou-se, segurou a bandeja e sussurrou algumas palavras de consolo. Lian, em ronda discreta, viu a cena. Aproximou-se não por obrigação, mas por impulso. Ajoelhou-se também para ajudá-los. Por um instante estavam os três ali, no chão, enquanto o resto do salão continuava sua dança de conversas vazias. Helena levantou o rosto e encontrou os olhos de Lian bem de perto. Havia uma humanidade ali que contrastava com o brilho frio dos candelabros. "Não precisa", começou ela sem saber ao certo o que dizer. "Preciso sim", respondeu ele baixinho. "Ninguém deveria carregar sozinho o peso de coisas que os outros derrubam." Helena sentiu a frase atravessá-la como um raio silencioso. Não falava apenas do vinho derramado. Sabia disso. E ele também. O criado agradeceu envergonhado e se retirou com passos apressados. Helena e Lian se levantaram quase ao mesmo tempo. Um movimento mínimo, quase inevitável, fez com que suas mãos se tocassem. Foi apenas um roçar de dedos, um segundo roubado à realidade. Mas naquele toque breve, um mundo inteiro pareceu acender. Ela puxou a mão de volta rapidamente, olhando ao redor para se certificar de que ninguém havia notado. Lian desviou o olhar, retomando a postura de capitão. Mas o rubor discreto no rosto o entregava para ele mesmo. A partir daquela noite, algo mudou. Não no mundo de fora, que continuava a girar em torno de alianças, pactos e títulos, mas no mundo secreto que começava a existir entre Helena e Lian. Já não eram apenas dama e capitão. Tornaram-se, sem dizer uma palavra direta sobre isso, cúmplices de um sentimento proibido. Na manhã seguinte, Helena encontrou sobre o parapeito de sua janela uma pequena flor branca ainda orvalhada. Não havia bilhete, não havia assinatura, apenas aquele gesto singelo, quase infantil, mas profundamente ousado em um castelo onde tudo era vigiado. Ela soube sem precisar de explicações de onde vinha. Lian, por sua vez, continuou cumprindo suas rondas com a mesma disciplina. Mas cada corredor que sabia dar na ala das damas passou a ter um outro significado. Cada oportunidade de vê-la, mesmo de longe, tornou-se um alívio secreto, um fôlego roubado à rotina dura da guarda. Quando seus olhos se encontravam por acaso, no claustro ao pé da escadaria, na passagem para a capela, havia sempre um segundo a mais de permanência, um silêncio cheio de coisas não ditas. Assim, nasceu a aliança proibida, não marcada por anéis, nem selada por decretos, mas tecida em olhares, frases veladas e pequenos gestos que apenas dois corações sabiam decifrar. Entre espadas e vestes de seda, entre o aço do dever e o tecido frágil do desejo,
Helena e Lian começaram a construir, passo a passo, um território secreto onde o amor ousava existir, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar para apagá-lo. O amanhecer seguinte carregava um silêncio diferente. Não era o silêncio comum das manhãs no castelo, aquele que antecedia o burburinho dos criados e o repicar dos martelos na forja. Era um silêncio atento, como se as paredes, as tapeçarias e até o vento soubessem que algo havia mudado de rumo. Helena despertou com o coração leve e inquieto ao mesmo tempo. A pequena flor branca deixada em sua janela parecia irradiar uma luz própria, mais intensa do que qualquer vela que pudesse acender. Passou os dedos pela pétala ainda fresca, sentindo o arrepio que percorria seu braço. Não era apenas uma flor, era um segredo, uma escolha, uma lembrança de que havia alguém, um homem de armadura e não de títulos, que a enxergava com olhos que jamais exigiam nada dela, apenas ofereciam. Mas, como tudo no castelo, até o orvalho tinha olhos, e segredos deixavam rastros. Enquanto Helena se arrumava para a missa matinal, observou sua dama de companhia lançando olhares discretos para a flor. Não disse nada. A lealdade daquela mulher era em parte dela, mas sobretudo de Dom Ramiro. E no castelo, a lealdade sempre tinha senhor. No pátio, Lian treinava os soldados com mais vigor que o habitual. Ou pelo menos tentava parecer assim. O capitão da guarda estava inquieto, e quem o conhecia há mais tempo percebia na precisão exagerada dos movimentos um esforço de manter algo interno sob controle. Ele precisava manter a compostura, precisava lembrar-se de que um único passo em falso podia não apenas destruir sua carreira, mas colocar Helena em perigo. Ainda assim, a memória do toque de seus dedos na noite anterior o acompanhava como uma brasa acesa escondida sob a armadura. E isso tornava mais difícil agir como se nada houvesse mudado. O primeiro sinal de perigo. Foi durante a missa que o primeiro alerta se manifestou. Helena ajoelhou-se ao lado das outras damas, enquanto o padre entoava as preces. A luz da manhã atravessava os vitrais, tingindo o chão de cores suaves. Era um momento em que ninguém suspeitaria de tensões. Mas Dom Álvaro, de pé, alguns passos atrás, observava Helena com uma atenção que não combinava com devoção. Ele notara algo. Não sabia exatamente o que, mas os homens acostumados à política reconheciam quando um rosto carregava um brilho que não fora colocado por eles. Enquanto todos se levantavam para a bênção final, Dom Álvaro aproximou-se e ofereceu o braço a Helena. Uma gentileza forçada, mais parecida com um gesto de posse do que cortesia. "Dormiu bem, minha futura esposa?" perguntou com um sorriso estudado. Helena assentiu, discreta. "Sim, senhor. Espero que tenha sonhos tranquilos. Afinal, logo tudo em sua vida estará em ordem." As palavras tinham gosto de ferro e expectativa. Helena sentiu a espinha se eriçar. Algo na entonação dele revelava que não se referia apenas ao casamento. Quando deixaram a capela, Lian estava próximo à porta, supervisionando a movimentação. Seu olhar cruzou o de Helena apenas por um instante, mas isso bastou para acendê-lo de preocupação. Ela parecia tensa, diferente do leve brilho que carregava pela manhã. E então, antes que conseguisse desviar o olhar, percebeu. Dom Álvaro observava-o. Não como se observa um soldado qualquer, mas como quem mede, calcula, desconfia. Lian conteve a respiração por um segundo, e naquele segundo soube que o perigo já começara. Sombras nos corredores. Nos dias seguintes, o castelo entrou em um ritmo estranho, como se continuasse funcionando, mas com uma corrente subterrânea de tensão. Helena e Lian passaram a se ver menos, não por falta de desejo, mas por cautela. Mesmo assim, cada encontro casual carregava o peso de um mundo inteiro. E cada ausência prolongada fazia crescer neles um medo silencioso, de que o destino estivesse preparando a tesoura para cortar o laço recém-criado. Mas segredos, por mais discretos que sejam, começam a brilhar quando a suspeita acende suas lanternas. Uma tarde, Helena caminhava pelo corredor do arquivo antigo, um lugar raramente visitado, onde pergaminhos empoeirados dormiam em prateleiras de carvalho. Ela buscava um livro de hinos que a Madre Superiora pedira,
Mas ao virar uma esquina estreita, ouviu vozes sussurradas. Viu o capitão perto demais dela naquela noite. Isso não significa nada. Ele estava a serviço. Talvez, ou talvez ele esteja se esquecendo de seu lugar. Se Dom Álvaro desconfiar, não se, já desconfia. Helena congelou. Reconhecia as vozes. 2 escudeiros próximos a Dom Álvaro. Seu coração começou a bater tão rápido que ela precisou apoiar a mão na parede. Era cedo demais. O segredo que ela e Lian mal haviam permitido existir já caminhava na beira de ser descoberto. Ela recuou com passos silenciosos, fugindo antes que fosse vista. Mas ao fazê-lo, esbarrou em alguém que entrava no corredor. Um reflexo forte, uma mão que a segurou pela cintura para impedir sua queda. E antes que abrisse os olhos, ela soube quem era. Helena, sussurrou Lian, a voz entre surpresa e alívio. Ela o segurou pelo antebraço, tentando recuperar o ar. Eles sabem, Lian, disse quase sem voz. Eles sabem. O olhar dele se endureceu na hora, como aço sendo mergulhado na água fria. O que ouviram? Que Dom Álvaro já desconfia, que você esteve perto demais. Lian respirou fundo, lutando para manter a calma. Eu sempre soube que isso poderia acontecer, murmurou. Mas não sabia que viria tão cedo. Ele olhou ao redor, certificando-se de que estavam sós. Depois, muito devagar, ergueu a mão até alcançar o rosto dela, sem tocá-lo, apenas deixando os dedos próximos o suficiente para que ela sentisse o calor. Se quiser, posso me afastar, dizer a mim mesmo que é o melhor. Helena sentiu algo doer, fundo e agudo. Não diga isso. Eu digo porque é verdade. O que sinto por você, ele interrompeu, baixando a voz. É forte demais para ser seguro. Helena ergueu os olhos e havia neles uma coragem que ela não sabia possuir até aquele instante. E o que eu sinto por você, Lian, é forte demais para desaparecer, mesmo se tentarmos. A confissão pairou entre eles como uma chama proibida. Ele fechou os olhos como se aquela frase fosse ao mesmo tempo cura e ferida. Então, murmurou, teremos de ser mais cuidadosos, muito mais. Mas o destino, aquele velho artesão que adora puxar fios escondidos, já tramava seu próximo golpe. O objeto que não deveria existir. Na manhã seguinte, Helena foi chamada aos aposentos de Dom Ramiro. O senhor do castelo estava de pé, segurando algo entre os dedos. Algo pequeno, algo que Helena reconheceu instantaneamente. A flor branca. A flor que Lian deixara na janela. A flor que ela havia escondido dentro de um livro, achando que ninguém jamais tocaria nele. Onde encontrou isso? Perguntou ela, tentando manter a compostura, embora sentisse o chão desaparecer sob seus pés. Dom Ramiro a encarou com uma expressão difícil de decifrar. Não era pura raiva nem pura decepção. Era preocupação, ancestral, pesada, política. Em seu quarto, respondeu ele. Uma dama encontrou ao arrumar suas coisas. Helena sentiu a garganta secar. É apenas uma flor, meu senhor. Uma flor colocada à sua janela. Por quem, Helena? O silêncio foi sua única resposta possível. Dom Ramiro suspirou e esse suspiro pareceu carregar séculos de cansaço. Minha filha, você compreende o que isso significa? Helena apertou as mãos contra o vestido. Não significa o que imagina. Então diga-me o que significa. Ela abriu a boca, mas nenhuma explicação surgiu que não fosse uma mentira frágil. E mentir para Dom Ramiro seria tão perigoso quanto dizer a verdade. Ele guardou a flor dentro de um livro grosso, fechando-o com firmeza. Helena, este castelo está prestes a selar um acordo delicado. O menor rumor pode arruinar tudo. Se há alguém interessado demais em você, preciso saber. Antes que ela respondesse, a porta se abriu. Dom Álvaro entrou, e viu a flor, e viu o rosto dela, e compreendeu tudo. Seus olhos endureceram de um jeito que ela nunca tinha visto. Um brilho possessivo, ferido, ameaçador. Quem foi? Perguntou, a voz baixa demais para ser calma. Não é assunto seu, Dom Álvaro, disse Helena, sem conseguir impedir o tremor na voz. Ele deu um passo à frente. Tudo que diz respeito a você é assunto meu. Dom Ramiro colocou-se entre ambos. Basta,
Nada está provado. Não precisa ser provado, retrucou Dom Álvaro. Basta ser suspeito, e eu vou descobrir quem ousou. Seus olhos, frios como aço, desviaram para o lado da guarda. E tenho um palpite. Helena sentiu o coração congelar. Liam estava em perigo. E pela primeira vez ela compreendeu que amar alguém dentro daquele castelo não era apenas proibido, era uma sentença. O castelo, que antes respirava rotina entre repiques de ferro e sussurros de seda, transformou-se em um organismo desconfiado. Cada corredor parecia vigiar. Cada olhar demorava um segundo a mais. O ar, antes apenas frio, agora era também espesso, como se a própria atmosfera soubesse que um limite havia sido ultrapassado. Depois da cena da flor, nada mais permaneceu igual. Dom Álvaro deixou o aposento de Dom Ramiro com o queixo tenso e os punhos cerrados. Não gritou, não fez escândalo, e isso o tornava ainda mais perigoso. Um homem furioso é previsível, um homem ferido e calado não. Helena permaneceu diante da lareira, com a chama tremulando em reflexo nos olhos. Dom Ramiro andava de um lado a outro, as mãos atrás das costas, em um silêncio que pesava mais que qualquer acusação. Diga-me, Helena, começou ele enfim. Você tem algo a declarar, antes que isto tome proporções maiores. Ela o encarou, sentindo a pele arder, embora não houvesse fogo tão perto. Poderia mentir. Poderia dizer que a flor fora jogada no quarto por uma criança ou por uma brincadeira de criada. Mas, mesmo assustada, não conseguiu. Seria como negar o único gesto verdadeiro que ganhara em muito tempo. Não tenho nada a declarar que não acabe ferindo alguém que não merece, respondeu com calma que ela mesma não reconheceu. Dom Ramiro fechou os olhos por um instante. Então é verdade, há alguém. Helena não respondeu. O silêncio era ali a confissão mais honesta. Ele prosseguiu mais baixo. Você sabe o que está em jogo. Montemaior não é apenas um nome, é uma muralha de proteção. Se Dom Álvaro sentir-se humilhado, pode desfazer o acordo. E sem esse acordo, nossa posição enfraquece. Fecei meu coração, murmurou ela quase sem perceber que falava em voz alta. Eu enfraqueço. A frase pairou no ar, inesperada até para ela. Dom Ramiro apertou os lábios, como se fosse responder algo duro, mas desarmou-se ao ver o brilho de lágrimas contidas nos olhos de Helena. Ele a amava à sua maneira, como um homem que adotou uma menina e a transformou em peça essencial do tabuleiro, sem perceber que, antes de qualquer coisa, ela era pessoa. Minha filha, disse enfim, por que se deixou envolver assim? Porque pela primeira vez alguém me olhou como se eu não fosse um acordo, sussurrou ela. Houve um longo silêncio. Por fim, Dom Ramiro falou com voz cansada. Eu falarei com o capitão. Tentarei resolver isso da maneira menos cruel possível. Mas entenda, seja quem for esse homem, ele não poderá permanecer ao seu lado. Você pertence a um tratado agora. A palavra pertence caiu sobre Helena como uma pedra gelada. Liam foi convocado à sala de audiências, quando o sol já se inclinava no horizonte, tingindo as janelas de laranja. Entrou com a postura ereta, como sempre, mas por dentro sentia o coração bater firme, como se soubesse o veredito antes do julgamento. Dom Ramiro estava sentado, as mãos unidas sobre a mesa. Não havia guardas extras, nenhum espetáculo. Apenas ele, e a flor branca, agora um pouco murcha, repousando ao lado de um sinete. Sabe por que está aqui, capitão? Perguntou o senhor do castelo. Liam olhou para a flor e, por um instante, não conseguiu responder. Posso supor, meu senhor. Dom Ramiro o mediu com um olhar que misturava dureza e algo semelhante à pena. Você é um homem inteligente e leal. Salvou este castelo mais de uma vez. Mas me diga, Liam, foi você quem deixou isso na janela de Helena? Se dissesse não, talvez ganhasse tempo. Talvez pudesse negar, jogar a culpa sobre um soldado jovem e ousado. Mas a mentira não cabia em sua boca. Nunca coubera. Fui eu, respondeu sem hesitar. O silêncio que se seguiu pareceu estalar. Por quê? A pergunta veio sem grito, apenas com a gravidade de quem segura o próprio telhado com as mãos. Liam respirou fundo. Porque ela é como a parte do castelo que nunca é vista, disse,
devagar. Sustenta tudo em silêncio e ninguém percebe. Eu só quis que ela soubesse que alguém via. Dom Ramiro fechou a mão sobre o sinete, como se precisasse se agarrar a alguma certeza. Você tem alguma ideia do que fez? Dom Álvaro já desconfia. Ele é orgulhoso se acreditar que sua futura esposa nutre sentimentos por um capitão da guarda. A culpa é minha, interrompeu Lian firme. Se precisar de um culpado, que seja eu. Helena não deve pagar por um gesto meu. O senhor do castelo o fitou em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Você a ama, Lian? Ele poderia contornar, mas não. Amo. A palavra saiu simples, limpa, sem heroísmo nem vergonha, apenas verdadeira. Dom Ramiro desviou o olhar, como se aquela resposta o machucasse mais do que a esperava. Então deve entender o que vou dizer, murmurou. Para protegê-la e para proteger tudo o que se construiu aqui, você precisa ir embora. Lian sentiu o chão balançar por dentro, mas seus pés se mantiveram firmes. Ir embora? Será enviado a uma missão em outra fronteira, oficialmente para reforçar a guarda em uma região instável. Na prática, para se afastar dela. E se eu recusar, então Dom Álvaro exigirá sua prisão, talvez a sua cabeça, e arrastará o nome de Helena consigo. A imagem da honra dela sendo rasgada em público atravessou Lian como uma lâmina. Não havia escolha. Ele inclinou a cabeça lentamente. Se for essa a única maneira de protegê-la, eu vou. Dom Ramiro assentiu, com um peso nos olhos que não cabia em nenhum título. Partirá ao amanhecer. Terá a noite para colocar em ordem o que puder. Mas peço-lhe uma coisa, capitão. Qualquer coisa. Não a procure. Tornaria tudo mais difícil. Aquela foi a única ordem que Lian não conseguiu aceitar de imediato. Helena soube da decisão não por Dom Ramiro, não por anúncio oficial, mas pelos corredores. Os mesmos que carregavam veneno, às vezes também traziam verdade. Ouviu duas criadas comentando perto da cozinha. Disseram que o capitão Lian vai ser transferido. Tão de repente, dizem que é ordem de Dom Álvaro, que não gostou de como ele olha para o que é dele. O mundo girou. A colher que Helena segurava para ajudar na distribuição de sopas quase caiu. Ela largou tudo e saiu andando, o coração aos solavancos. Procurou Lian nos pátios, nas galerias, no claustro. Não o encontrou. Foi na capela vazia que a sorte, ou o destino, lhes concedeu uma última brecha. Ele estava de pé diante do altar lateral, sem armadura, apenas com uma túnica simples, a espada apoiada no banco. Parecia rezar, ou talvez apenas tentar organizar o caos por dentro. Quando Helena entrou, o som leve de suas saias sobre o chão de pedra foi mais alto que qualquer oração. Lian virou-se, e por um momento ninguém falou. A capela parecia suspensa no tempo, apenas o cheiro de cera e pedra fria preenchendo o espaço entre eles. É verdade, perguntou ela por fim, a voz trêmula, que você vai embora? Ele não conseguiu suavizar. É. Os olhos dela brilharam, mas as lágrimas demoraram a cair como se também resistissem à separação. Por que me deixou uma flor? Sussurrou. Porque você já carregava espinhos suficientes, respondeu com um sorriso triste. Achei que merecia ao menos uma beleza que fosse sua. Helena deu um passo à frente. E agora? Vai me deixar o quê? A distância, murmurou. E a certeza de que, enquanto estiver vivo, não deixarei que falem mal de você por causa de mim. Ela balançou a cabeça, como se recusasse um destino escrito por outras mãos. Não quero distância, Lian. Quero... As palavras faltaram. Então, pela primeira vez, ela não tentou ser perfeita. Apenas fez. Avançou o último passo, ergueu as mãos e tocou o rosto dele. As palmas sobre a pele quente, a barba por fazer roçando de leve em seus dedos. Ele fechou os olhos como se aquele gesto fosse o sacramento que nunca receberia de um padre. Eu te escolho, disse ela baixinho, como se fosse um segredo contado ao próprio chão da capela. Mesmo que o mundo diga que não posso, mesmo que nunca possamos ficar lado a lado diante de ninguém, eu te escolho aqui. Tocou o peito sobre o lugar do coração.
Lian sentiu algo ceder por dentro. Uma muralha que ele mantinha desde menino, erguida para suportar perdas, deveres, sacrifícios. Se eu ficar, respondeu a voz rouca, coloco sua vida em chamas. Se eu for, coloco a minha. Escolho que as chamas fiquem comigo. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas quentes. Então me deixe algo que nem a distância possa levar. Ele respirou fundo, aproximou o rosto do dela. Levo comigo seu nome em cada batalha, murmurou, e deixo com você o meu voto. E com uma delicadeza quase reverente, encostou os lábios nos dela. Não foi um beijo urgente, nem desesperado. Foi um beijo lento, profundo, cheio de tudo o que não poderiam viver em público. Um beijo que dizia perdoa, espera, não esquece, tudo misturado. As mãos de Helena subiram para sua nuca, como se quisessem impedir o tempo de andar. Mas quando os lábios se separaram, o tempo voltou a existir. Eu volto, arriscou ele, mesmo sem ter certeza alguma de como. Nem que seja como um nome sussurrado nas histórias deste castelo. Volte como homem, pediu ela com um fio de voz. Não só como lenda. Eles se afastaram com a mesma dor que dois galhos são cortados de uma mesma árvore. Ainda assim, sabiam que, em algum lugar invisível, permaneceriam ligados. A madrugada seguinte trouxe a imagem que Helena jamais esqueceria. Do alto de sua janela, escondida entre as cortinas, ela viu o pequeno destacamento preparado para partir. Alguns soldados ajeitavam celas, outros verificavam armas. Entre eles, Lian montou seu cavalo escuro, a capa simples caindo sobre os ombros. Dom Ramiro estava à porta principal, conversando em voz baixa com ele. Não havia pompa, nem discursos, apenas um aceno grave. Helena mordeu o lábio para conter um soluço quando Lian, antes de virar o cavalo em direção ao portão, ergueu o rosto na direção da torre. Não podia vê-la claramente, mas apontou a mão fechada ao peito, sobre o coração. Um gesto curto, mas cheio de significado. Ela, por instinto, fez o mesmo, mesmo que ele não pudesse vê-la através da pedra e da distância. Quando o portão se abriu, o som das ferraduras ecoando no pátio, pareceu o som de algo se rompendo dentro dela. O pequeno grupo se afastou, encolhendo-se aos poucos até virar apenas sombra no horizonte pálido. O castelo, porém, não desabou em pedras. Sua ruína foi silenciosa. Um corredor onde o riso dela não ecoava mais, uma varanda onde o vento parecia mais frio, um pátio onde a falta de um capitão fazia o treinamento dos soldados parecer oco. Oficialmente, Helena permanecia noiva desejada, protegida por alianças. Na verdade, tinha o coração dividido entre um futuro de ouro e um passado recente feito de aço e flor. Ela continuaria a sorrir quando lhe pedissem, continuaria a vestir seda bordada, continuaria a andar com a cabeça erguida, mas por dentro sabia. Aquilo era a queda. Não a queda de uma reputação, como tanto temiam, mas a queda de uma ilusão. A certeza de que a vida seria sempre obedecer e suportar. Agora, ela conhecia outra possibilidade. E era justamente essa descoberta que fazia a separação doer tanto. Porque o amor não fora apenas sonho, fora real. E por isso mesmo deixar ir parecia impossível. A partir daquele dia, entre as torres de pedra e os salões de espadas e sedas, passou a existir um vazio que ninguém sabia nomear. Só Helena sabia a forma exata daquele espaço. Tinha o contorno do rosto de Lian, o som da voz dele dizendo "amo" e o peso suave de uma flor branca deixada na janela. O castelo de San Verediano parecia, à primeira vista, o mesmo de sempre. Torres erguidas contra o céu, muralhas sólidas, bandeiras rubras ondulando com dignidade. Mas por dentro havia rachaduras invisíveis se espalhando como raízes de uma árvore antiga. A ausência de Lian, embora jamais proclamada, deixara marcas que o castelo inteiro, consciente ou não, começou a sentir. O treinamento dos soldados perdeu a precisão habitual. Não por falta de capacidade, mas por falta de alma. Lian não era apenas o capitão, era o eixo silencioso que mantinha tudo alinhado. Sem ele, as fileiras tropeçavam, os comandos soavam mais rígidos, menos naturais.
Alguns soldados murmuravam entre si. Parece que até as muralhas ficaram mais frias. O capitão fazia o castelo respirar. O boato da transferência repentina se espalhou pela fortaleza como um vento persistente. Deve ter havido algum conflito com Dom Álvaro. Ou algo que o senhor do castelo não quer revelar. Ninguém parte assim sem cerimônia. E ao contrário do que Dom Ramiro temia, quanto mais silêncio havia, mais suspeitas cresciam. Os corredores começaram a ruminar suas próprias teorias. E quando um castelo inteiro começa a sussurrar, nada permanece escondido por muito tempo. Helena entre duas guerras. Helena ainda cumpria seus deveres como futura senhora de Montemaior, mas sua presença nos salões carregava outra textura. Antes ela parecia feita de seda e luz. Agora, era como se a seda estivesse dobrada demais, perdendo suavidade, e a luz viesse de longe. A cada manhã, ela caminhava pela varanda onde vira Lyann pela última vez. Tocava a balaustrada, observava o horizonte como se o mundo terminasse onde ele desapareceu, montado em seu cavalo. Às vezes deixava ali uma flor branca, não por esperança de que ele veria, mas para lembrar a si mesma que aquela história não fora um sonho inventado para suportar o casamento. Dom Álvaro, por outro lado, aproximava-se dela com uma segurança mais agressiva. Agora que suspeitava de um rival invisível, tornou-se ainda mais vigilante. Sua voz carregava doçura ensaiada diante dos outros, mas quando estavam a sós a máscara deslizava. Espero que esteja se preparando para a cerimônia, dizia sem sorrir com os olhos. Sim, senhor, respondia Helena. Espero também que tenha eliminado distrações. O silêncio dela era o que mais o irritava. Helena aprendera que o silêncio é às vezes a única arma de quem não pode lutar. Dom Ramiro tentava manter a paz, equilibrando o castelo como quem sustenta um teto prestes a ruir. Ele sabia que Helena estava ferida. Sabia também que sua decisão de afastar Lyann havia salvado mais vidas do que ela imaginava. E, no entanto, ao vê-la cada vez mais pálida e distante, sentia que talvez tivesse perdido algo que nenhuma aliança política poderia devolver. A ameaça que vem de fora. Enquanto o castelo vivia seu drama interno, o mundo além das muralhas começava a se mover com intenções sombrias. Notícias chegaram ao portão principal pelas mãos de mercadores viajantes, depois confirmadas por batedores. Um grupo rebelde formado por remanescentes de antigos inimigos do castelo avançava pelas vilas próximas. Não são apenas saqueadores, alertou o mensageiro. Estão organizados. Procuram atacar onde houver mais fragilidade. Dom Ramiro reuniu imediatamente seus conselheiros. Se souberem que nosso capitão não está aqui, disse um dos comandantes, atacarão sem hesitar. A ausência de Lyann agora tornou-se mais do que dor privada. Era um risco calculado pelos inimigos. Precisamos reforçar as patrulhas, decidiu Dom Ramiro. E, se necessário, preparar os civis para se abrigarem. O castelo entrou em modo de vigília. Sinos eram testados, armas afiadas, estoques conferidos. Os corredores, antes preenchidos por sedas e fofocas, agora eram cruzados por soldados com passos apressados. A prova que se aproximava não era apenas pessoal, era coletiva. Helena entra na batalha que não é de espadas. Numa tarde nublada, Helena caminhava pelo jardim interno quando ouviu duas das damas comentarem nervosas. Se os rebeldes chegarem às vilas, virão ao castelo em seguida. Não temos o capitão, não temos liderança. Dizem que Dom Álvaro quer assumir o comando das tropas. Helena parou. Era isso que temia. Dom Álvaro não possuía a habilidade de Lyann, nem seu senso de proteção. Suas intenções eram sempre políticas, nunca humanas. Naquela noite, decidiu procurar Dom Ramiro. Ele estava inclinado sobre um mapa, iluminado por velas, com as linhas do rosto mais profundas que o habitual. Senhor, disse ela entrando, posso falar? Sempre, respondeu ele, ainda que cansado. Helena hesitou por um instante, mas reuniu coragem. O castelo não pode entrar em guerra com líderes que lutam apenas por orgulho. A defesa das vilas é prioridade. Os soldados precisam de alguém que conheça o terreno, que tenha lealdade deles. Lyann, completou Dom Ramiro baixo. Ela sentiu a dor evidente.
Sim, porque ele não luta por alianças, luta por vidas. Ele não pode voltar. Não agora, respondeu Dom Ramiro, afastando o mapa. Se retornar sem que a suspeita tenha sido apagada, comprometerá sua segurança. Helena fechou os olhos. Então precisamos preparar outra coisa. O castelo não pode confiar em Dom Álvaro. Ele não conhece nossos homens, eles não confiam nele. Eu sei, disse Dom Ramiro, mas estamos sem alternativas. Ele olhou para ela, e naquele olhar havia a confissão silenciosa de um governante que percebe tarde demais que sacrificou a pessoa certa pela razão errada. Helena, eu não deveria ter tirado Lian daqui dessa maneira. Mas agora, ele está longe, em terra instável. Não consigo chamá-lo de volta sem colocar ambos em risco. As lágrimas dela brilharam, mas caíram apenas por dentro. Então proteja ao menos o que ele deixaria atrás. Não permita que Dom Álvaro conduza essa guerra. Dom Ramiro apoiou os cotovelos sobre a mesa. Talvez eu não tenha escolha. E a frase quebrou algo dentro dela. O ataque chega mais cedo do que o esperado 3 dias depois. Ao cair da tarde, ouviu-se o primeiro alarme vindo da Torre Leste. Os rebeldes tinham sido avistados e estavam muito mais perto do que todos imaginavam. O castelo entrou em movimento abrupto. Soldados correram para as muralhas, as portas reforçadas foram fechadas, os sinos ecoaram. Helena foi levada às pressas para a ala interna, junto às outras damas e crianças. O corredor parecia tremer sob seus pés, não de explosões, mas do medo pulsando em todos. Fiquem aqui, ordenou Dom Álvaro, assumindo posição como se fosse o salvador do castelo. Estarei no comando. Quando ele virou as costas, Helena sentiu náusea. Comandar o castelo, a partir de um trono feito de orgulho. Mas não podia fazer nada. O ataque chegou como uma onda brutal contra as muralhas. Flechas cortavam o ar, lanças batiam contra escudos, soldados gritavam instruções. Ainda assim havia algo errado. Faltava sincronia, faltava estratégia real. E quanto mais observava da janela estreita da ala das damas, mais percebia que o castelo estava perdendo terreno. Foi quando ouviu a frase que congelou seu sangue. Dom Álvaro ordenou abrir o portão lateral para tentar uma ofensiva surpresa. Isso é suicídio. Ele acha que pode pegar os rebeldes por trás. Helena empalideceu. O portão lateral era conhecido, por Lian e pelos guerreiros antigos, como o ponto mais vulnerável da muralha, construído em terreno instável. Se fosse aberto mesmo por minutos, deixaria o castelo exposto a um ataque massivo. Ela correu, ignorando protocolos, ignorando damas que a chamavam, ignorando medo. Desceu escadas, atravessou corredores até chegar perto da muralha interna, onde os soldados discutiam. "Isso é loucura!" gritava um deles. "O capitão nunca faria isso." "O capitão não está aqui", respondeu outro. "E Dom Álvaro está dando ordens." Helena surgiu entre os soldados, a respiração acelerada. "Não abram o portão!" Todos se viraram, chocados com sua presença. "Senhora Helena não pode estar aqui", alertou um deles. "Não importa. Se abrirem aquele portão, o castelo cai." "Eu sei. Lian me contou sobre a fragilidade da estrutura. Vocês sabem também." Os soldados hesitaram. Eles confiavam nela, porque confiavam nele. Dom Álvaro chegou logo em seguida, furioso ao vê-la ali. "Helena, volte imediatamente. Não até que desista dessa ordem", disse ela firme. "Não sou eu quem vai recuar por causa de sentimentalismos", retrucou, dando o sinal para avançar rumo ao portão. Helena se colocou na frente. "Então terá que me tirar à força." O silêncio foi mortal. Dom Álvaro, vermelho de raiva, avançou até segurá-la pelo braço, e a forma brusca como o fez, arrancou gritos dos soldados ao redor. "Não se atreva a desafiar-me diante dos homens", rugiu ele. Mas antes que pudesse arrastá-la, uma flecha inimiga atravessou o ar e atingiu a muralha a poucos centímetros de seu ombro. O impacto fez todos se jogarem ao chão, e quando a poeira baixou, ficou evidente. Os rebeldes já estavam quase transpondo a muralha leste. Não havia mais comando racional. O caos tomava conta. Dom Álvaro gritava ordens contraditórias. Soldados tentavam reorganizar as linhas. Civis corriam para os abrigos. Helena viu com clareza terrível que o castelo estava a minutos de cair. E naquele instante,
entendeu uma verdade que mudaria tudo. Se Lian estivesse ali, o castelo não estaria ruindo. A ausência dele não era apenas dor pessoal. Era o ponto fraco que os inimigos haviam detectado. O castelo inteiro pagava o preço de uma separação imposta por política, e o prelúdio da ruína soava como o eco de seus próprios passos pela escadaria. No meio do caos, Helena apertou as mãos contra o peito e murmurou: Lian, se ainda puder ouvir meu nome, volte, ou o castelo que nos separou será o mesmo que nos enterrará. A noite caiu sobre San Verediano, com o rugido de espadas e o estilhaçar de certezas. A provação coletiva havia começado, e ninguém, absolutamente ninguém, sairia dela igual. Aproximadamente 1.200 palavras neste tópico. Se desejar, posso seguir com o tópico 6, Redenção, Legado, 800 palavras. Você disse. Sim, Tecelão de Contos disse. Pensou por 41 tópicos 6, Redenção e Legado. A noite em San Verediano parecia interminável. As chamas das tochas tremulavam nas muralhas, misturando-se ao brilho vermelho dos ataques inimigos. Gritos, ordens, o choque de aço contra aço. Tudo formava um coro desesperado. A cada minuto, o castelo se perguntava silenciosamente se aquele seria seu último fôlego. Na ala interna, onde deveriam estar apenas as damas e as crianças, o medo já não cabia nas paredes. Helena, porém, não conseguia ficar parada. A seda de seu vestido estava manchada de poeira e fumaça. Já não era somente ornamento, mas testemunha de sua caminhada por corredores cheios de feridos e de orações. Ela ajudava a carregar baldes de água, rasgava pedaços de pano para improvisar ataduras, segurava mãos trêmulas de soldados que, afastados da linha de frente, ainda perguntavam: "O castelo vai resistir?" Helena respondia com a voz firme que nem sabia possuir: "Vai. Enquanto houver um coração batendo aqui dentro, ele vai." Mas por trás da firmeza havia uma súplica silenciosa: "Lian, se alguma parte de você ainda pertence a este lugar, volte." Longe dali, a estrada que cortava as colinas sentia o peso apressado de cascos. Um pequeno grupo cavalgava no escuro, guiado por um homem de capa simples, espada às costas e olhos que conheciam cada pedra do caminho. Lian. As notícias do ataque haviam chegado a ele por um mensageiro ofegante, enviado às pressas por um soldado leal de San Verediano. Não houve dúvidas nem cálculos. Assim que ouviu o nome do castelo e o risco das vilas, ele selou o cavalo e reuniu quantos homens pôde. "Não tenho mais o título de capitão", dissera ao montar. "Mas ainda tenho respeito deles", respondeu o soldado. "Isso vale mais do que qualquer sinete." Agora, ao ver ao longe o brilho das tochas e ouvir o eco distante dos sinos de alarme, Lian sentiu o coração acelerar. "Segurem firme", ordenou. "Hoje não lutamos por bandeiras, lutamos por casa." O retorno que ninguém previa nas muralhas de San Verediano, o desespero começava a se espalhar. O portão lateral resistia ainda, mas havia rachaduras visíveis na moral dos homens. Dom Álvaro gritava ordens, insistindo em uma ofensiva arriscada, ignorando as recomendações dos soldados mais experientes. "Abrir o portão é loucura", repetia um deles. "Vamos ser engolidos." "Vão obedecer ou preferem enfrentar meu aço?", retrucava Dom Álvaro, mais preocupado em não ceder do que em proteger. Do lado de dentro, Helena, agora ao lado de Dom Ramiro, via o caos aumentar. Havia fumaça no ar, flechas cravadas na pedra, sangue escorrendo em trilhas finas pelo chão. Ela apertou o braço do homem que a criara como pai. "Por favor", sussurrou, "afaste Dom Álvaro do comando. Ele vai nos destruir." Dom Ramiro olhou ao redor. Homens exaustos, muralhas pressionadas, civis em pânico. Seu erro doía. Afastara o capitão que entendia o coração do castelo e, em troca, entregara as chaves da defesa a alguém que via tudo como peça. "Talvez já seja tarde demais", disse ele com amargura. Foi então que um dos sentinelas gritou da torre norte: "Cavaleiros se aproximando pela estrada velha." Todos se voltaram tensos. Seriam mais inimigos? Mas quando as figuras se aproximaram, as bandeiras improvisadas tremulando ao vento,
mostraram algo que fez os soldados de San Verediano erguerem a cabeça. São nossos! São nossos! Gritaram alguns. E à frente deles, em um cavalo escuro, capa simples, estava o homem que muitos acreditavam nunca mais ver. Lian. Um murmurinho percorreu as muralhas como se o próprio castelo tivesse respirado de novo. Alguns soldados sorriram em meio à fumaça, outros deixaram escapar risadas nervosas. O capitão voltou. Ele veio mesmo. Dom Álvaro, ao ouvir o nome, empalideceu por um segundo. Lian entrou pelo portão principal reforçado, após uma manobra rápida para garantir que não houvesse brecha. Desmontou antes mesmo que alguém anunciasse sua chegada oficialmente. Dom Ramiro caminhou até ele, o rosto marcado pela surpresa e por algo que se parecia muito com alívio. Você desobedeceu ao exílio, capitão, disse, mas a voz não trazia real censura. Desobedeci à distância, respondeu Lian, e vim obedecer ao que sempre foi meu dever, proteger este lugar. Os olhos dos dois se encontraram, desta vez com uma franqueza que não existira antes. O comando é seu, disse Dom Ramiro, enfim, se ainda o quiser. Lian não sorriu, apenas assentiu. Recuem da ideia do portão lateral. Fortifiquem a muralha leste com escudos sobrepostos. Mande arqueiros para as torres menores e espalhem essa ordem. Ninguém luta sozinho. As palavras atravessaram o pátio como um sopro organizado. Os soldados voltaram a se alinhar como se tivessem reencontrado uma espinha dorsal. Helena, ao vê-lo do alto da escadaria interna, sentiu o mundo emudecer. Ele estava ali, cansado, coberto de poeira, os olhos mais maduros, mas ele quis correr em sua direção, abraçá-lo, dizer tudo o que guardara desde a partida. Mas conteve-se. Havia um castelo inteiro antes deles. Ainda assim, Lian a viu. Só por um instante, no meio da correria, seus olhares se encontraram. E naquele breve cruzar disseram tudo. Você voltou. Eu nunca fui embora de verdade. A batalha que mudou o castelo sob o novo comando. A defesa de San Verediano se reorganizou como um organismo que finalmente encontra o ritmo certo. Os soldados passaram a se mover com sincronia. As ordens faziam sentido. As brechas eram fechadas com estratégias, não com gritos. Dom Álvaro, furioso por ver sua autoridade diluída, tentou retomar o controle. Não deixarei que um capitão desonrado roube o protagonismo desta guerra. Mas Dom Ramiro o interceptou, firme como raramente fora diante dele. Esta noite não é sobre seu orgulho, Dom Álvaro, é sobre sobreviver. Foi a primeira fissura pública na figura do noivo poderoso. Helena, recusando-se a voltar para a segurança distante, ajudava a coordenar o abrigo de civis, organizava remédios, distribuía água, mantinha as crianças juntas. Sua figura de seda manchada de fuligem começou a ser vista pelos soldados como uma espécie de ponto de luz no meio do tumulto. Ela não nos deixa desmoronar, comentou um arqueiro. Parece que segura o castelo com essas mãos delicadas. Lian, ao passar pela ala dos feridos, viu Helena ajoelhada ao lado de um rapaz, colocando compressas em seu ombro. Por um breve momento, aproximou-se. Está segura? Perguntou ofegante. Estou viva, respondeu ela. E você está aqui. Isso é mais do que eu esperava. Ele segurou o olhar dela. Não voltei pelo castelo apenas. Voltei porque, sem você aqui dentro, qualquer lugar é só pedra. Ela sorriu, um sorriso rápido, como um lampejo de sol entre nuvens. Então lute para que essas pedras possam um dia ser casa para nós dois, não só prisão. Ele tocou de leve a mão dela, um gesto rápido antes de voltar à linha de frente. A batalha intensa durou horas, mas com a organização recuperada e o moral reacendido, os rebeldes começaram a recuar. As flechas de San Verediano tornaram-se mais certeiras, as investidas mais coordenadas. A muralha que antes parecia trêmula, agora se mostrava firme. Quando finalmente o inimigo bateu retirada, deixando apenas o eco distante das últimas ordens, o castelo inteiro respirou como quem volta à superfície depois de muito tempo debaixo d'água. San Verediano sobrevivera. O amor que abalou o castelo. No pátio,
À luz pálida do amanhecer, feridos recebiam cuidados, soldados se abraçavam, alguns choravam abertamente. Dom Ramiro observava tudo com uma expressão em que conviviam alívio, cansaço e culpa. Lian caminhou até ele, apoiando-se na espada. Não por ferimento grave, mas pelo desgaste da noite inteira. O castelo resiste, disse simples. Porque você voltou, respondeu Dom Ramiro. Ele respirou fundo, então chamou também Helena, que se aproximou com a seda suja, o rosto exausto, mas o olhar mais vivo do que nunca. Acho, começou Dom Ramiro com dificuldade, que é hora de admitir que fui eu quem errou. Ao afastar você, Lian, quase perdi o castelo. Ao tentar proteger Helena com grilhões dourados, quase a quebrei. Helena o encarou surpresa pela franqueza. Senhor, não me chame de senhor agora, interrompeu ele com doçura rara. Fale comigo como a filha que criei. Ela hesitou, depois sorriu de leve. Pai. O som da palavra o atingiu fundo. Se este castelo existe hoje, continuou ele, é porque homens de espada e mulheres de seda lutaram juntos. Não posso mais fingir que você, Helena, é apenas uma peça. E não posso mais condenar o homem que a ama por enxergá-la inteira. Dom Álvaro, que se aproximava com a intenção de retomar protagonismo, ouviu a frase e empalideceu. O que está dizendo, Ramiro? Estou dizendo que não sacrificarei mais corações em nome de uma paz que se apoia no medo, respondeu ele. O acordo com Montemaior será revisto. Se quiser partir, parta. Se quiser insistir, saiba que não terá ao seu lado uma esposa quebrada. Dom Álvaro, ferido no orgulho, entendeu que perdera não apenas o controle da batalha, mas também do jogo político. Com um olhar duro, virou as costas. Este castelo escolhe sentimentos de mais e prudência de menos. Veremos quanto tempo resiste assim. Partiu levando consigo o peso de uma aliança rompida, mas também o alívio de uma ameaça afastada. O pátio ficou em silêncio por alguns segundos. Então, uma onda de murmúrios começou. Uns com medo das consequências políticas, outros com alívio por ver enfim a verdade dita em voz alta. Lian olhou para Helena, depois para Dom Ramiro. O que será de nós agora? Perguntou sem adornos. Dom Ramiro suspirou. Não sei o que o mundo lá fora fará. Sei apenas que, dentro destas muralhas, não vou mais governar como se corações fossem apenas peças de pedra. Ele tomou a mão de Helena e, em seguida, colocou-a na de Lian. Se este amor foi capaz de abalar o castelo a ponto de expor nossas fraquezas, que seja também o amor que nos ajude a reconstruí-lo de maneira mais justa. Helena sentiu as lágrimas enfim caírem, não de dor, mas de uma espécie nova de esperança. Lian apertou a mão dela como quem segura não apenas uma pessoa, mas um futuro inteiro. O legado. Os anos passaram, e o ataque daquela noite tornou-se história contada ao redor de lareiras. Os bardos cantavam sobre o amor entre espadas e vestes de seda, que abalou o castelo não por destruição, mas por transformação. San Verediano, ao invés de tombar em ruína, se tornou conhecido não apenas pela força de suas paredes, mas pela forma como permitiu que seus moradores fossem mais do que funções. Soldados passaram a ser treinados não só para obedecer, mas para compreender. As damas deixaram de ser apenas adornos. Participavam de decisões sobre cuidados, abrigo, rotinas em tempos de guerra e paz. Helena e Lian não se tornaram lenda por morrerem tragicamente, mas por viverem corajosamente. Casaram-se sem coroas, mas com o castelo inteiro como testemunha. Ela com um vestido de seda simples, sem exageros, refletindo mais a luz dos olhos do que dos bordados. Ele com uma espada na cintura e um olhar que já não evitava sentir. Às vezes eram vistos caminhando pelo pátio ao entardecer, lado a lado, falando baixinho sobre decisões do dia. Um vilarejo que precisava de ajuda, um soldado que merecia segunda chance, uma criança que sonhava em aprender a ler. E em uma varanda voltada para o horizonte, entre o aço das guardas e o suave balançar de cortinas, cresceu uma pequena coleção de flores brancas deixadas em vasos. Diziam que Helena as cultivava em memória da primeira, da flor que quase os condenou, e que por isso mesmo acabara salvando a ambos de uma vida sem verdade, entre espadas e vestes de seda.
O amor que abalou o castelo deixou seu legado, não o de destruição, mas o de um mundo em que um coração não precisasse mais escolher entre dever e sentir, porque, enfim, o dever passara a incluir o direito de amar.